Olá, queridos telespectadores. Estamos aqui com mais um Chameleon Componentes Podcast. Nós estamos na segunda temporada. A primeira foi muito especial, mas essa segunda é ainda mais especial. Eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes, fundada em 2011. Em 2017 começamos a atuar no mercado de iluminação a LED, trazendo marcas da Ásia de forma exclusiva no Brasil, e são elas Manlux, Evercore, LEDlink e Volt, para ajudar a indústria de iluminação a desenvolver produtos com aquilo que a gente entende em busca dos benchmark em termos de tecnologia de iluminação. Então, esse segunda temporada é muito especial, ainda mais que o primeiro. O primeiro nós tivemos a participação do Vicente Scopacasa, que foi sensacional. Agora nós estamos trazendo convidados especiais como Rafael da Uberlite. Então, passo a palavra para o mestre Vicente para se apresentar. Por favor, Vicente. Olá. Bom, eu diria o seguinte: primeiro quero agradecer a oportunidade, né, do convite, é sempre muito interessante. Segundo, um prazer muito grande estar com você, Jader, com o Rafael também. Já temos um contato já há um bom tempo, então vamos dizer assim, é algo bastante agradável, né, e prazeroso a gente ter essa oportunidade de conversar sobre um assunto que é muito, muito bom, né? A gente gosta disso, né? Até a gente brinca quando é mordido pelo mosquitinho, é picado pelo mosquitinho da iluminação. Dificilmente você sai dessa, né? E eu fui né? Porque eu não sou do mercado de iluminação, eu sou do mercado de eletrônica, e o LED me trouxe para o mercado de iluminação, o LED branco me trouxe. E eu aprendi iluminação, estudei iluminação e, né, de certa forma, não saio do mercado de iluminação mais, né? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em projetos de fonte de luz e um hub de conhecimento, né, de treinamentos dos mais variados temas, que é a Light Pro Academy. Então, caso vocês tenham interesse em cursos, em se aperfeiçoar em termos de material muito novo e atual, então eu sugiro uma visita lá no nosso site, lightpro.academy, e tem várias opções de treinamentos lá para vocês, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É uma honra, Vicente. Rafael, por favor, holofotes está em você. Tudo bem? Queria agradecer o convite. Para mim é uma honra, primeiramente, estar do lado de duas pessoas, vamos falar da pessoa física, e duas pessoas da jurídica que eu admiro tanto. E eu tenho certeza, como o professor já falou aqui, nós já temos esse entrosamento de ideias, e além do que, eu como entrevistado do podcast, eu vou aprender muito aqui, eu tenho certeza, e para mim esse tempo que a gente vai estar batendo papo aqui vai ser de aprendizado, acima de tudo de aprendizado sobre iluminação com vocês. Trocar ideia e informações é o que movimenta o mundo, então eu acho muito interessante isso, eu estou muito contente, obrigado de novo aí, Jader, professor, pela oportunidade, pela honra de poder estar falando com vocês. A satisfação é imensa. E a Uberlite? E a Uberlite? E a Uberlite também. A Uberlite agora, a Uberlite em si está numa fase muito interessante, que nós estamos fazendo 10 anos hoje da empresa, ela foi fundada em 2015, e hoje nós estamos atingindo um patamar de produtos, de linha de produtos muito interessante. A Uberlite começou, vocês podem ver nessa linha de evolução, né? Ela começou em 2015, efetivamente, eu já estou um pouquinho antes no mercado, já desde 2009, e eu vou falar mais ou menos um pouquinho depois dessa parte minha. Mas hoje a gente está localizado em São Roque, num galpão de 3.000 metros quadrados, bem no centro de São Roque, e a fábrica é voltada toda para excelência na elaboração, na construção e no desenvolvimento de produtos de uso outdoor, externo. Então, como nós começamos pelo mais difícil, que é o IP68, que é o produto subaquático, hoje nós desenvolvemos toda a linha de produção, está sincronizada e ela está adaptada a fabricar todo e qualquer produto nosso com um índice de proteção IP68, que oferece várias vantagens, inúmeras vantagens, mesmo para produtos fora d'água, no funcionamento, na durabilidade, né?
Então a gente usou esse expertise, esse tempo de mercado em IP68, que nós somos já referência há muitos anos, para poder entregar para o mercado outros tipos de produtos, né? Muito bom, Rafa. E complementando, a satisfação e a reciprocidade para ambos, tá? É recíproco o carinho, a admiração e o respeito, Sim, acima de tudo, exatamente. verdadeiramente falando. Então vamos lá. O tema do nosso podcast junto a vocês é iluminação externa, técnica, segurança e paisagismo. Então vamos quebrar o gelo. Rafa, iluminação subaquática e paisagismo. Sucesso do projeto. O que é determinante para o sucesso do projeto? Sim. Em termos de execução da instalação, né? O que tem que ser feito? Quais são os cuidados para nós não termos dor de cabeça no pós-venda do seu cliente? Tá aí uma ótima pergunta, Jader, porque eu acho que esse é o grande gargalo não só da Uberlite, mas da maioria das indústrias de hoje em dia, que nós temos os produtos estão evoluindo, estão ficando mais técnicos, principalmente a indústria de vanguarda no Brasil, aqueles que lançam, que estão antenados com o que está surgindo no mundo da iluminação, né? Então, com isso também a régua para instalação, para a infraestrutura necessária, para o conhecimento, para se trabalhar com esses produtos, aumentou muito. Então, eu não vi essa evolução, é uma coisa que está melhorando muito agora ultimamente, e a Uberlite faz treinamento dentro da fábrica de mão de obra, com engenheiros a gente convida para a fábrica com engenheiros de grandes construtoras de alto padrão, e o grande case nós estamos trabalhando com área externa, vamos falar especificamente da Uberlite, e é tudo mais complicado. E na subaquática é tudo mais complicado vezes 5, né? Então, se nós não tivermos uma mão de obra muito bem qualificada e uma sinergia entre especificador, né, o arquiteto, o light designer, a fábrica e quem vai executar a obra ou a infraestrutura desses produtos, que não são iguais a você executar um produto indoor, exatamente em vários aspectos, a gente fala como que é um ambiente de submarina, totalmente diferente do ambiente de barco, fora d'água. Então, você tem uma constituição, uma forma de entrar, de manusear o submarino, né, de navegar com ele, totalmente diferente do que um navio. Aí eu falo que a iluminação subaquática, principalmente que a gente é conhecido inicialmente, a Uberlite, é isso aí. Então você tem que ter a sinergia, você tem que ter a união desses três, vamos falar dessas três pontas, né? E dar um nó muito bem dado. E isso a Uberlite oferece, e aí como eu comecei a empresa e eu observei isso lá no início do LED no subaquático, no uso do LED subaquático, eu aprendi muito na dor e no amor, o que é necessário e o que não é, e a linguagem e o quanto de atenção e quanto trabalhoso é você criar essa infraestrutura, essa rede de informações para que a venda e a entrega desse produto seja feita de uma forma mais suave e mais fácil. Tá? É uma área muito complicada. Se você não tiver, pegar na mão lá no começo do processo e levar até o final e entregar, acendendo a luz que eu falo, você tem uma chance muito maior de problema. Ela não é enganável como em outras áreas fora da água. Então, assim, ela não é fácil camuflagem um erro. Então, nós vamos passar por vários fatores. Professor, não sei se vocês concordam. Eu tenho o fator de tanto dentro d'água como fora, mas principalmente vamos falar de dentro d'água, o fator de material para dissipação térmica, para você ter um LED de eficiência e de maior potência, você tem que ter um casco, vamos falar assim que a gente fala, uma carcaça e um projeto de dissipação térmica muito bem feito. Nós temos o processo de vedação. Nós estamos falando do produto como o da Uberlite, que o meu eu dou garantia de até 5 metros de instalação. A maioria de mercado de baixa qualidade a gente tem em torno de meio metro, 50 centímetros, no máximo 1 metro. Mas é para aguentar a pressão, para não ter risco de entrada de água. Nós estamos trabalhando com um produto sob vácuo, né? Nós estamos trabalhando com um produto que a gente tenta deixar ele com a mesma característica dentro d'água, que eu falo índice de reprodução, para destacar acabamentos, etc. e tal, fluxo,
trabalhar com a eficiência energética dele tal qual um produto fora, no máximo possível, dentro do padrão correto de dissipação térmica para aquele equipamento. E a gente consegue viabilizar isso fazendo uma união entre a mão de obra que está executando e a fábrica depois na parte final. O light designer é muito importante, o arquiteto nisso, uma forma de saber especificar o produto que vai facilitar, eu falo, dar o passe para o pessoal da execução do projeto deles, fazer o gol. Um produto bem feito e correto nunca é o mais fácil, e aparentemente o que surgiu no meio do projeto sem uma necessidade básica técnica. O do subaquático, necessariamente, você não pode brincar. Produto subaquático ou produto IP68, como os nossos de paisagismo ou para área externa, não dá para brincar. Desde o início da produção da fábrica até a instalação. São produtos em que é necessário a fábrica tutoriar eles até o final. Por exemplo, no caso de um produto que o cliente liga de baixa voltagem e liga direto no alta voltagem, 220. Queimou. O cliente não sabia que tem que ter um driver remoto para transformar essa alta tensão em baixa tensão. O que nós fazemos? O que a gente vai fazer? Não, você vai ter que mandar essa peça para a fábrica. Não é como uma luminária convencional que o cliente vai lá, abre, troca a lâmpada. Vai ter que mandar para a fábrica. A gente vai trocar esse módulo LED, esse sistema interno de eletrônico desse produto. Vai fazer a vedação, processo de fechamento desse produto e o teste de IP68, que a gente tem uma câmera hiperbárica lá na fábrica. Vamos revalidar e certificar esse produto novamente para poder voltar para o cliente. Então não é um produto em que isso pode ser alterado ou mexido ou corrigido algo fora das mãos da fábrica, né, da altura da fábrica. Então por isso que a maioria dos projetos do produtos que a Uberlite faz, eles são customizáveis, vamos falar assim. Eles saem na medida, tanto em cabo, para não ter emenda no meio do caminho, que é um grande problema que nós temos, que aí nós podemos falar depois da capilaridade, né? A gente já pegou casas de alto padrão com emendas feitas de durex dentro da água. Então, assim, essas coisinhas é muito difícil porque não tem como a fábrica estar dentro da obra. E para o cliente, eu entendo, naturalmente, quando dá problema no produto, ou se der, de quem que é? É a fábrica, é o produto, não a falta de informação. Adianta brigar com isso? Não adianta. É uma coisa muito forte, enraizada, eu acho muito cultural também, tá? Você vai conversar, principalmente os mais antigos, você mostrar a diferença entre um bulbo de lâmpada convencional instalar no soquete E27 e um LED. Você está falando de duas tecnologias totalmente diferentes, mas o mesmo que instalava há 30 anos a lâmpada fala que sempre funcionou e quer instalar o LED da mesma forma, mais bruta do que o LED é um eletrônico, acima de tudo. O LED, eu falo sempre para eles, não é elétrico, é eletrônico. Então é um meio muito mais sutil, muito mais delicado e de afinamento de parâmetros muito mais técnico do que algo de alta tensão. Então é complicado, mas é um trabalho que eu acho que todas as fábricas têm interesse de fazer, principalmente nós da Uberlite, eu posso falar. Nós temos esse processo muito enraizado de montar um auditório lá dentro exatamente para convidar e disseminar, porque para nós isso aí não é investimento, isso aí é economia. Tá? Economia de saúde, porque você se torna as coisas muito mais leves o processo comercial, e economia no processo de pós-venda. Tanto é que hoje, graças a Deus, a gente é reconhecido exatamente por esse pós-venda e pela qualidade dos produtos, né? De resolver problemas. Então, assim, e ajudar de uma forma correta o projeto. Ok. Vicente, algo a acrescentar relacionado a cuidados básicos numa instalação? Não, na verdade não. O Rafael explanou muito bem. Primeiro eu gostei, Rafael, da comparação que você fez do submarino e do barco, porque é exatamente isso mesmo. São ambientes totalmente diferentes. Ambos estão na água, né? Mas são ambientes totalmente diferentes, né? E claro, a instalação é super importante, né? E usar os componentes adequados para garantir a instalação, porque a gente realmente tem ciência sei lá,
manda com conector lá, aquele conector todo vedado, aí o instalador fala, pô, para que isso? Pau. Corta, emenda o fio, muito mais muito. fácil. Pronto, e aí dá o problema Aí. depois. Então, esse treinamento e conscientização é hiper importante. Agora, o produto também, né? A instalação é importante, agora o produto também. O produto tem que ter uma robustez necessária, né, porque é um casamento, né? É uma coisa que um trabalha em função do outro. Né? E não sei se vocês concordam, mas assim, o produto não tem como a gente ver muito na Europa. Eu venho da linha de design de produtos europeu, eu gosto muito disso, de construção de engenharia. No Brasil, a gente tem um case que gerou com um ramo de piscina, vamos falando especificamente de subaquático agora, em que foi criado por questão de mercado, né, canibal, linhas de produtos feitas totalmente sem parâmetro nenhum, tanto de qualidade de luz, que não são feitos para iluminar, são feitos para gerar luz, é diferente, são coisas totalmente diferentes, e na construção de material, coisas que a gente vê só no Brasil. Tá? Então, para nós, o Berlitz, voltando no assunto de divulgação de informação para instalador, é como eu mostrar para aquele instalador, mesmo para o cliente final, que aquele produto que não foi feito corretamente, que vai dar um problema rápido, que não vai ter retorno, vai ter assistência porque o custo não está, que não existe um produto IP68 no mundo correto, feito, que seja feito com materiais baratos. Consequentemente, o custo final dele não tem como ser... Não é, professor? Não tem milagre, Não né? tem milagre. A conta não é... Né? Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, e voltando no Bert lá atrás, a sorte foi que a gente começou já pensando assim, não apanhou na cabeça. Porque qual que é o mais fácil, né? Ele até comenta sempre esse cuidado. Mais fácil não é fazer o mais barato, mas todo mundo faz? Claro. Mais fácil, não exalta tanto, vai lá Ctrl+C, Ctrl+V, copia, acabou. O difícil é você entregar algo ou tentar chegar na excelência, chegar nos 1000 gols. Né? Não sabe se vai chegar, mas você está tentando ser um bom profissional naquela área. E na iluminação IP68, eu vou falar no produto IP68, a base é essa, não tem como ser um produto barato. Porque os materiais não são baratos, a mão de obra tem que ser uma mão de obra qualificada, não vai ser a mão de obra do tio Zé. O processo não é barato. O processo não é barato. Então, é um circuito que você entra que você tem que saber que a conta tem que bater no começo e fechar no final. Né? E hoje, graças a Deus, tem muita gente entendendo, na dor ou no amor, muitos parceiros entendendo que não tem como fugir disso. E há processo de instalação para evitar todas essas gamas de problemas que podem aparecer, capilaridade, entrada de água, da envedação, excesso de calor, dissipação, que o LED acaba morrendo com o tempo. O professor vai saber quando todo mundo vai viajar, vai num resort, olha aquelas lâmpadas que eram para ser monocromático, azulada, já morrendo. Né? O que é aquilo? Ela recebeu uma corrente muito forte, gerou muito calor e está morrendo. Né? Literalmente é isso. Então não tem como, e aí nós vamos falar até do LED aqui por causa do Evercore, não tem como a gente concorrer com outros equipamentos ou com outras soluções que custam um centésimo de preço, porque a qualidade é feita para o resto dos materiais, aí não é minha área, mas como se produz um chip de LED, que aí depois pode falar do que a gente usa, né, que é da Evercore, mas é muita diferença. É muita diferença na qualidade, para quem conhece, é uma coisa muito, muito palpável, né, e não só visual, mas palpável a qualidade. Maravilha, então veja, tá claro aqui, explicado pelo especialista de subaquático e paisagismo, passou por diversas experiências e aprendizado. Produto bom é necessário, fundamental, mas nunca vai ser o suficiente. Imagina um resort com vários pontos de iluminação subaquática e jardinagem, onde o eletricista foi lá e decidiu fazer uma instalação. Sim. Um único erro, aí dá um mês, o local cheio de gente, daqui a pouco, lá à noite, tem aquela festa maravilhosa, aí apaga tudo, por uma instalação mal feita. Sim. A dor de cabeça imensa, né? Imensa. A conta é essa, eu falo até no processo, hoje eu não toco tanto comercial como antigamente, mas inicialmente lá no Berlitz a minha conta era essa. Eu chegava, você tem que conhecer quem está aberto, obviamente, a escutar, né, professor?
o comprador, vamos falar assim, o tomador de decisão daquele projeto, ele tem que entender o quê? O que é caro hoje em dia, que está ficando caro, o que vai ficar igual nos Estados Unidos? É a mão de obra. Hoje, um cara que trabalha numa obra, às vezes tira num serviço de bico diário a mesma coisa que um médico, etc e tal, tira num diária. Está tirando. Por quê? É raro, né? É raro, está ficando caro e ninguém mais está disposto a fazer aquilo que ele faz. E o que é caro para um resort? Você imagina nós fizemos agora alguns resorts, tem resort aí com 300, 400 pontos de iluminação pontual, né? Fora os terrestres, mais 200, 300 fora da água. Então, imagina se você tem um problema, quão caro é para um resort, para a imagem, ou para um hotel de alto padrão, ou para uma residência de alto padrão, ter esse produto, ou, não ter a assistência necessária e a parceria da fábrica a garantia necessária. Nós somos a única do subaquático a oferecer 5 anos completo, e a garantia mesmo, tá? De todos os componentes, carcaça, o que for. Então a gente é muito parceiro nisso, exatamente para isso. Como eu posso vender um produto de qualidade e querer vender se eu não posso não ter um atendimento e um suporte pós-venda de qualidade? Eu sempre fui muito chato com atendimento, desde o começo, eu venho dessa formação de atendimento, eu acho que tem que ter. Mas a ideia nossa era sempre gerenciar esses probleminhas de instalação da melhor forma, correta, e orientar após corrigir. Orientar a mão de obra. Então, é um conta-gotas de informação que eu acho que o mercado está mudando, eu não sei o que vocês acham, mas, né, professor, mas eu acho que o mercado evoluiu muito de uns anos para cá, eu não estou há mais de 15 anos no meio do mercado, eu já noto muita diferença de iluminação, somente entre os especificadores, então, conhecimento técnico cresceu muito, e para nós da fábrica, as exigências para atingir isso, né, para entregar um produto de qualidade, para não errar, não entregar qualquer coisa, aumentou muito também, que eu acho ótimo. É isso que faz o mercado andar. Sem dúvida. Maravilha, meninos. Obrigado. Vamos seguir. Um tema um pouco polêmico, porque depende da conotação que é colocada, causam, imagino eu, erros na interpretação e no entendimento. Segurança na água. Nós estamos falando de iluminação subaquática, onde tem uma fonte de luz que tem energia elétrica lá. Sim. Normas técnicas, segurança, perigo. Qual que é a verdade sobre isto? Vamos tirar esse mito de cima da mesa ou não vamos? Sim, muito importante isso, e é um mito muito presente hoje, tal qual o Saci Pererê, alguma coisa assim. É quase uma lenda de que há pessoas que morrem com refletores de baixa tensão dentro da água, por motivo do refletor. Então esses boatos surgem, principalmente na época da internet. Eu já cheguei a receber, muitos light designers e arquitetos recebem isso. Na verdade, é uma falta de informação. Hoje está muito na moda falar fake news, não sei o que, né? Mas é uma informação errônea ou mal intencionada por motivos comerciais. Tá? Então ela é disseminada e isso tem todo embasamento, não é o Rafael que está dizendo, o professor pode falar melhor, você também, né? É uma norma técnica que nós temos muito bem estruturada atrás, que é a NBR 5410, que ela determina o padrão de voltagem e as áreas em que pode se trabalhar esse padrão de voltagem, corrente, por exemplo, no submerso, algo totalmente imerso, continuamente. Então, nós estamos, por exemplo, vamos falar no caso dos produtos subaquáticos, a gente trabalha 12 volts. Né? O 12 volts é dentro de uma massa d'água, de você pegar na mão, você não toma choque. A corrente é muito baixa também. E eu não sei se o professor sabe, mas a corrente é o que dá o... A corrente é que dá o tranco. E a corrente é ínfima de um LED. Nós estamos falando de trabalhar em um refletor, trabalhando normalmente, professor, de meio, às vezes 1 ampere, meio ampere, meio às vezes. Tem 350 mA. Então, assim, o que acontece em alguns casos dessa fake news e da segurança? Nós temos lá uma obra, algum produto, aí sim, na casa de máquinas tem motobomba 220 trifásico, trocador de calor, exemplo, numa piscina. Muitas vezes isso aí pode estar em contato em fuga, em contato com metal, em contato com a água, né? Não tem um DPS, um DR, uma proteção, que isso é muito normal, e não só em padrão menor de obra, padrão alto já peguei sem essa base de segurança,
tá? E aí, o que acontece? Esse contato da alta tensão com a água, e mesmo assim, ela é disseminada na água, se a pessoa estiver perto do emissor desse contato, aí a pessoa pode tomar um choque. Há casos que aconteceram isso, mas não é necessariamente pelo projetor e pela tecnologia LED. Isso aí não. Então são erros de construção, como alguém que pode tomar um choque e passar na mesma coisa, no jardim, alguma coisa, são erros de execução de segurança, como o piloto de avião, quando ocorre um acidente, o que é? É uma sucessão de erros. Que vai errado do cara do projetista até quem executou a instalação elétrica, né, que não tinha noção nenhuma da norma. Então essa sucessão de erros transforma num incidente. Muito raro, 90% que aparece aí é mentira, aí pega alguma coisa e tal, mas em relação a isso vocês podem ficar sossegados que não tem como. Eu mexi muito na mão sem proteção nenhuma, mexo ainda hoje, nunca senti nada e não tem como acontecer, tá? Aliás, a norma está aí para isso, né? A norma, se você fizer a instalação de acordo com a norma, e a norma é bem clara, ela define parâmetros. Vamos dizer, ela define zonas, né? E ali na zona mais crítica, que é na piscina mesmo, então agora tem que usar o circuito de proteção, tudo, né? Por isso que eu falo que é uma sequência, quando acontece algo, sempre de erros de vários. Eu sei que é uma história interessante essa. Uma vez eu trabalhando numa empresa, empresa americana, né? Sempre trabalhei com empresa americana. Eu fui lá uma vez e o cidadão me convidou para ficar na casa dele, não ficar no hotel. Não, fica em casa e tal. Fiquei, né? E aí ele veio para o Brasil, eu me senti meio que na obrigação de retribuir a gentileza, né? E convidei ele para ficar em casa. Muito bom. Aí, um chuveiro, né? Tomar banho. Ele chegou no banheiro e falou: peraí, como assim? Isso aí é elétrico? Eu falei: chuveiro elétrico. Qual é a voltagem? 220 volts. Eu não vou entrar embaixo. Eu falei: por quê? Ele falou: 220 na água e eu embaixo, eu vou... Né? Entendeu? O risco é ótima observação, porque tem muita gente que fala isso e está tomando banho todo dia embaixo do chuveiro com quantos mil? 7.600 watts de potência com a corrente. E o perigo está em cima da cabeça da pessoa, a pessoa está com medo de 12 volts ou de 24 volts que for para dentro da água, que é o padrão. No Brasil é usado 12 hoje, muito 12 volts, ficou... Principalmente porque antigamente a gente usava as lâmpadas de diodo, o pessoal deve conhecer, que é aquelas lâmpadas de diodo, farol de Fusca. O Silibim, né? O Silibim. O Silibim. E ele era 12 volts, a gente usava aqueles trafos de alta tensão para 12 volts alternado, que era o mesmo de carro praticamente, usava o farol na piscina e era criado um produto desse. Hoje em dia não... E ficou muito. Tanto é que fora do Brasil, quando nós exportamos, mandamos para fora, 99% são 24 volts. Né? 24 que é o padrão no Brasil, que é 12 volts. Ficou realmente. Muito, eu identifico muito isso, por essa mas cultura faz sentido, do Silibim. Faz sentido mesmo. Ficou muito com medo do trafo, ser mais barato, ficou. Porque se você pensar bem, água e eletricidade não combinam. Não, né? Se você pensar, não combina. Agora, tem jeito de você, né, manipular os dois? Tem. Que aí é segurança, é item de segurança enorme. Você vê gente que morre eletrocutado no chuveiro? Eu não tenho conhecimento. Com certeza dá medo, mas eu entendo que é uma norma e, obviamente, você não vai comprar o chuveiro do Zé que montou, né? Monta um chuveiro dentro de casa. Isso. São empresas credenciadas, sérias, estabelecidas. Em metro, que permitem isso. Senão, imagina a dor de cabeça para eles, que ia ter de caça. Claro. Né? Então, é uma coisa bem... Muito bom. Então, enfim, é um mito, respeita as normas de segurança, incluindo da infraestrutura, que é ainda mais relevante. Né? Esse negócio de DPS é extremamente importante, é uma tecnologia muito bacana para a segurança. Respeitando a norma, não fazendo gambiarra, é o famoso gambiarra. Não tem problema nenhum. Tecnologia da gambiarra, não usando a tecnologia da gambiarra típica brasileira, as coisas vão, caminham. Maravilha, super perfeito. Ok, de segurança para a questão ali da qualidade em si da iluminação. Né? Existem parâmetros para iluminação. Sim. Temperatura de cor,
e outros. Sim. Reprodução de cor. Reprodução de cor. Como funciona isso na iluminação de piscina e paisagismo? Qual a importância? Como selecionar? Como valorizar o seu ambiente? Eu falar disso é uma afronta quase ao mestre aqui, o professor do lado, mas o que eu vou falar, eu brinco com o professor, eu tenho muito da prática, obviamente, e a gente está interessado em sempre se atualizar, mas eu acho que o professor pode me dar um suporte nessa, se eu falar alguma coisa, por favor. Mas o que nós falamos da qualidade? Deixou-se muito, e aí voltando de produtos que não utilizam chips LEDs de qualidade, nós temos aquele efeito de saturação, tá? E hoje em dia, antigamente as piscinas eram feitas do quê? De ladrilho, da azulejão, 15 por 15, pá, pum, acabou, tá lindo, não tinha. Hoje em dia, com o refinamento da arquitetura residencial, nós estamos tendo a introdução, já é algo estabelecido, de pedras de diferentes tipos, texturas, cores, materiais dentro da piscina, tá? E aí é uma coisa que eu falo pro professor, que eu falo até pro pessoal lá da fábrica, eu falo assim, a pessoa gasta uma fortuna no acabamento, né? Super refinado. Eu falo que a piscina é o abajur, é a sala de jantar, é o lustre da sala do lado de fora. Todo mundo vai reparar que é muito importante, às vezes não dá essa importância falando de piscina literalmente. Eu acho jardim, depois a gente pode falar alguma coisa da linha de jardim, mas eu sei que é um assunto mais restrito ao IP68 piscina, poucas pessoas se atrevem nesse meio, mas a piscina é o foco da atenção. Tanto se uma estiver apagada, ela estiver apagada, o ambiente pode estar iluminado, jardim, fachada, que ele não chama. É como ilustre. Quem for na casa, então é um ambiente que se tornou muito importante. Ponto fundamental da área externa da casa, vamos falar assim, tá? Ele é o ponto fundamental da área externa da casa. Obviamente tem o paisagismo, maravilhoso, tal, quando a gente tem uma obra de arte também fora da água lá para a parte externa, mas hoje com esse refinamento das piscinas de alto padrão, a gente tem vamos falar, uma tela de pintura, um quadro em que a pintura é super refinada. Então, como eu destaco melhor com o ambiente dentro d'água, que a luz se comporta, aí você pode até auxiliar, se comporta totalmente diferente dentro da massa d'água, como o especificador, como nós podemos, o especificador arquiteto, como ele pode prever o melhor destaque possível, o resultado que ele quer, porque existem vários, aí é uma assinatura de quem faz o projeto, né? Mas, exemplo, como ele quer destacar aquilo da melhor forma possível para que, não só de dia, mas à noite, aquele ambiente tenha um destaque correto. Cor, textura, de pedra, etc. e tal. A água, até onde sei, a gente sabe, todo mundo, o espectro azul, eu vou falar de uma forma mais leiga, ele caminha mais rápido na água, né? Ele rende melhor na água. Então, teoricamente, uma temperatura de cor mais fria, nós temos uma rentabilidade melhor daquele ponto de luz dentro da imerso. Dispersa menos, é mais eficaz? Ele é mais eficaz, né, professor? A participação de luz na água, então, é mais eficaz. E propagação. A propagação dela. Interessante. E ao contrário, é o inverso do espectro vermelho. Tá? Então, assim, nós temos lá um acabamento super refinado. Como a gente pode projetar considerando isso de uma forma que essa piscina fique integrada com o paisagismo, com a arquitetura da fachada da casa, com a iluminação arquitetural da casa, sem destoar tanto e atendendo o gosto do light design do cliente, o que for. Nós temos hoje, falando de piscina, nós temos hoje, tecnicamente, 3 tipos. A piscinas RGB, que são aquelas que trocam de cor, famosas, que tecnicamente eu sempre falo, nós fazemos, mas para projetos de arquitetura é muito difícil sair mais elaborado, porque eu sempre falo para o cliente, você vai usar 2, aí voltamos no espectro de cor, vai usar 2 ou 3 cores só. Você vai pagar no sistema, num quadro de comando, que vai gerenciar essas cores, essa mistura. Você vai pagar por todo o processo, é um cabo com 5 vias, em vez de ter a chance de 2 vias darem problema na emenda. O teu técnico vai ter que ter 5 vias para fazer emenda, fazer corretamente. E eu não sou um fã, particularmente do RGB, mas o cliente vai acabar usando o quê? 2 cores, azul, vai deixar parado no azul, no amarelo, no verde, na mistura do verde com o amarelo, porque ele vai ter a sensação, vai render melhor a luz daquele refletor que ele comprou, vai render melhor nessa água. Então,
Isso é uma coisa que a gente que cada vez mais está diminuindo. Tem algumas regiões, incrivelmente, a gente vende do Brasil e para fora, que é muito forte o RGB, porque geralmente o branco, somente do LED da RGB, quando é de outras marcas de menor qualidade, o branco é aquele branco azulado, Isso, que é a mistura. isso. Não é um branco puro. Não, é um branco mais frio mesmo. É um O RGB gera branco frio. Um branco frio. Então, assim, não é aquele branco. E às vezes a expectativa do cliente especificador é que tenha aquela luz, pelo menos de 4.000, 3.000 kelvins, feita naquele projetor. Não vai ter se você não for o RGB W, que se quiser o branco mais quente, ou W, né? E então, hoje em dia, acontece isso. A gente está tendo essa destaque, e ele não destaca, depende da cor, você vai matar uma textura. Exemplo, tem muita piscina hoje de pedrijal. Teoricamente, o que rende melhor, por experiência, a gente pode ver porque a pedrijal tem as nuances de verde. Tem o pedrijal escura, que é a cinza. Bom, o que destaca melhor essa verde? Incrivelmente, a temperatura de cor mais quente, a 3.000. Ela destaca mais o verde. O cliente tem a sensação daquela pedrijal. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, tem uma piscina muito escura, professor. Acontece muito, já peguei piscina de granito preto. É o pesadelo de qualquer de pessoal de iluminação. O que a gente tem que fazer? E eu, por experiência, eu faço lá. Tem duas formas de fazer para a gente rentabilizar e serve para qualquer tipo de piscina e acabamento. Até para diminuir o orçamento da piscina. O pessoal não sabe isso, eu sempre passo isso quando eu converso com o pessoal. Vamos esfriar um pouco a temperatura, vamos negociar? Você está com 3.000? Vamos pôr 4.000 kelvins na piscina. Você consegue ter uma rentabilização dessa luz, vou falar essa palavra, não sei se é a correta, rentabilizar melhor visualmente essa luz dentro da piscina, diminui os pontos, e quanto mais baixo o ponto em que essa piscina, esse produto aí, muito bom ter um produto de qualidade, como você jogar com o Uberlite, porque abaixo de 1 metro, se você deixar essa luminária num eixo mais baixo, você tem mais massa de luz acima desse ponto de luz, consequentemente, você otimiza o quê? Você cria um conforto visual, menos luz sai para fora da piscina, fala de uma forma leiga, e mais luz caminha através da refração, caminha dentro da água, fica preso. E aí você tem uma otimização desse projeto de luz. Então, são detalhes, é muito importante que a gente estava falando, você falou dos parâmetros de luz, é exatamente por isso. Cada caso é um caso, e a piscina é desafiador, dá medo, mas é muito gostoso a partir do momento que você domina o cavalo. A partir do momento que você segurou a rédea, você tem conhecimento desses parâmetros de iluminação em outro ambiente, porque a gente está muito acostumado com jardim, com para fora de casa, né? Naturalmente, acho que é o primeiro contato de todo profissional de iluminação. Quando a gente vai para a água, muda tudo. Tá? Muda tudo. E aí, quando você domina isso, é muito gostoso, muito suave, e a água não é um contra, é um a favor. Eu sempre falo que a água é a favor do projeto de iluminação. O pessoal fica apavorado. Eu conheço altos especificadores muito renomados que falam, não tenho medo de mexer, ajuda, que eu não tenho medo de não sei. É uma área que é o contrário. Eu falo, calma, que a água vai te ajudar. Aí corrigir o que está errado, ela corrige o que está errado, destaca quando está muito certo, ela destaca muito bem o que está certo. Tá? Então, é como um quadro. Distanciamento do ponto. Eu tenho um quadro do Monet. Vou iluminar com lanterninha de 1 watt Xing Ling, aquelas branca fria de pilha? Não, eu tenho que iluminar corretamente para destacar aquele quadro. Tem a distância certa, o foco, a ótica certa para destacar. É a mesma coisa a piscina. Faz uma total diferença, isso a gente pode ver nos projetos que tem uma iluminação correta subaquática. É uma total diferença. E voltando para aquilo que a gente falou de chamariz para qualquer projeto residencial, corporativo, o que for, a piscina é o cartão de visita da área externa. Tá? Você vai no hotel, a foto geralmente do hotel, quando você olha lá, e o pessoal do hotel sempre fala isso, de hotéis, o que foi. Não investe porque a iluminação é a última da planilha, né? O custo de uma obra. Chega na iluminação, o cara já está estressado, quando é residente, brigou com a mulher, acabou, está sem dinheiro, e quando é o corporativo, ele quer espremer, pegar o mais barato possível para compensar os desperdícios da obra antes. Aí eu falo para ele, você vai chegar na cereja do bolo, no glacê desse bolo, você não vai pôr? Aí ficava, você fez todo o bolo, construir, vai chegar na hora do glacê, acabou, põe qualquer coisa, joga em cima do bolo. E é isso que acontece normalmente. Isso, na iluminação não só subaquática, em geral isso. Só que uma luz, aí volta na nossa área, a gente é apaixonado pela área, a iluminação transforma um galpão velho, igual que tem lá na Barra Funda que a gente fez, caindo aos pedaços num
num palácio, Isso. numa maquiagem, a melhor maquiagem para ambientes que não estão acabados. Então, assim, se isso a gente divulgar, isso faz parte do trabalho do professor, todo mundo que está na nossa área, a importância disso para um projeto que está sendo super estimado, a luz, o parâmetro de luz e essa qualidade nesse resultado é fundamental. Perfeito. Na verdade, só gostaria de acrescentar uma coisa. Você falou muitas verdades aí, e eu sempre pensei da seguinte forma: independente se é iluminação de piscina subaquática ou se é iluminação de paisagismo, né? Bom, você vai iluminar normalmente à noite. Sim. Durante o dia não faz muito sentido. Você não consegue competir com o sol. Não, né? nada. Né? Aí você vai iluminar à noite. Tá bom, então vamos pensar na natureza, né? Como é que é a iluminação da noite? Esquece luz elétrica, né? Qual é a iluminação que você tem à noite? Vamos lá. Reflexo da luz do sol na lua. A iluminação da lua. Quer dizer, não é a luar, iluminação né? dela, né? Lógico, é por reflexo, mas é o luar. Né? Sim. E estrelas, que é muito pouco, né? Qual é a temperatura de cor da Lua? Tem ideia, não? Me parece que é bem alta. 7.000? Não, 4.500 Kelvin, normalmente. Não é tão alta. Então, não é tão alta. Eu pensei que era mais alta. Né? Agora, pensa bem. Então, qual seria... Bom, e outra coisa. Qual é a intensidade do luar? É lá embaixo, né? Lá embaixo, sim. É lá embaixo, sim. Tá certo? Muito bom. Como é que o nosso olho funciona nesse ambiente, né? Que não é um ambiente escotópico, é um ambiente mesópico. A sensibilidade do olho muda. Sim. Ele vai mais para o azul. Sim. Então, 4.500 Kelvin, é por isso que a Lua é 4.500 Kelvin, porque nós precisamos disso. Nós não, porque nós temos luz elétrica, mas o nosso antepassado lá pré-histórico... Que não tinha? Ele tinha que fugir de um predador, ou ir atrás de uma presa. Como é que ele fazia para ter essa tarefa? Era a iluminação da Lua, mas como o olho estava naquela sensibilidade, aquele pouquinho de luz de Lua já era o suficiente para ele, né? Tá? Então, eu fico pensando, qual é a melhor temperatura de cor para iluminar paisagismo sei lá, iluminar a noite? É 4.500 Kelvin. Gozado, né? Interessante isso, é uma boa discussão, porque hoje se fala muito da mais baixa possível, né? Isso. Por causa dos animais, etc. Então, mas aí está a segunda parte da história. A segunda parte da história, que é a intensidade. Por quê? Todo mundo pensa que a influência é só no espectro da luz, na temperatura de cor. Mas não é só nisso. Tem o fator intensidade também. Tá? Então, se você mantém uma temperatura de cor mais fria, que é a melhor temperatura de cor para a noite, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas você pega e põe muita luz de 4.500, aí você começa a interferir em tudo isso. Entendi. Porque a planta, ela tem o tempo de respirar, tem. E à noite, quando ela está lá fora, ela está sendo iluminada pela Lua. Tem uma iluminação. Então, agora, se você pega a Lua e multiplica por 100 a intensidade, aí você vai acabar com a planta, vai acabar com o bichinho, com o morcego, com o inseto. Nem muito sal, nem pouco sal. Exatamente. Então, o que eu vejo, o pessoal gosta de projetar com muita luz à noite. E está errado. À noite não pode ter muita luz, mesmo dentro do ambiente, mesmo fora. E aí você fala, pô, legal, tá, então eu vou pôr uma fonte de luz de 4.000 Kelvin, está compatível com a natureza, vou dar uma diminuída na intensidade, aí o cara fala, mas ficou escuro. Bom, aí tem outro artifício. O que pode compensar esse baixo nível de iluminância? A qualidade de luz. A Lua não tem uma boa qualidade de luz, mas a fonte de luz elétrica pode ter uma boa qualidade de luz. E isso compensa de alguma forma. Por quê? O nosso sistema visual, quando a iluminância é muito baixa, a gente perde sensibilidade para a cor. Aí falando mais do paisagismo, né? Então aquela flor amarela,
ou aquela rosa vermelha, eu não vou ver aquele vermelho da rosa, porque o meu olho, Sim. a iluminância Ele faz não com que faz. eu perca. Mas você pode compensar isso na fonte de luz. Como? Interessante. Usando uma fonte de luz que promove o vermelho. Ah, é. E isso é uma forma de compensar, Interessante. entendeu? Então, tem jeito para resolver o problema, mantendo... porque iluminar planta com temperatura de cor quente, eu não gosto. Tem gente que ilumina com verde, né? Você Não, já aí viu? Pior ainda. É. Para planta é bom o Pra verde. nós, palmeirenses, mesmo assim já é estranho. Ainda da iluminação Né? não dá. É. Mas mesmo você iluminando um vegetal, porque a planta é basicamente verde, tem as flores e tal, mas Sim. o grosso ali é verde, tá certo? Sim. Então, o que me remete nisso? Quando eu ilumino, parece que a planta fica fica esquisito, no meu ponto de vista. Tá? Eu acho que Então, todo o mundo... ideal é porque, vamos na natureza. A natureza, a Lua, é 4.500 Kelvin de temperatura de cor. Agora, não põe muita luz, que aí você vai matar um monte de coisa. Certo? Eu fiquei um pouco curioso sobre esse tema. Dividir aqui algumas etapas. Pelo menos, quanto maior o CCT, mais frio, mais energia no azul tendemos a ter, correto? Sim, correto. Existe um vetor aí que fala, à noite a gente precisa diminuir a intensidade de azul. Sim. Como é que fica esse equilíbrio do 4.500, que para mim não é uma temperatura muito fria. Sim, ela é meio neutra, né? Então, isso por ser neutra já elimina esse problema, né? A energia do 4.500 no azul não vai ser tão intensa assim ao ponto de gerar no caso do LED, esse é o problema. Quando você tem 4.500 Kelvin com LED, ele tem muito azul. Porque a temperatura de cor, você pode ter duas fontes de luz com a mesma temperatura de cor, e ter distribuição de espectro diferente. Você pega 2.700 Kelvin de LED, ele tem 13, 14% de energia no azul. Você pega o 2.700 de uma lâmpada incandescente, tem 4, 5% de azul. E a aparência de cor é a mesma, sim. A gente vê a mesma cor, tá certo? Então, o importante a gente cada vez mais a gente está se distanciando da temperatura de cor, e está voltando para o espectro. É mais difícil? Mas não fui eu que inventei isso, né? A gente tem que se adaptar a isso, tá certo? Então, qual é a forma? Então, como é que você resolve isso? Diminuindo a intensidade. Porque iluminância é dose de energia. Fotometricamente, a gente interpreta como intensidade. Radiometricamente é menos energia, dose de energia, tá? Okay. Então, você abaixa a iluminância, você está abaixando a dose de energia, e aí vem tudo, abaixa azul, abaixa tudo. Tá. Né? Mas aí você fala, mas aí está ficando meio escuro. Tá, então você tem que compensar de outras formas. E outra coisa, para que você precisa iluminar tanto as plantas? Eu escutei já de paisagista famoso que não se ilumina as plantas, ilumina o caminho, né? Entre elas. Exato, isso. Eu entendi esse conceito depois que eu entendi. E hoje a gente atende alguns especificadores com a nossa linha de paisagismo, que é a IP68 também, exatamente para isso. Eu já peguei projeto em que não há, no meio do jardim, quase nenhum ponto de luz. Né? Ele faz de uma forma em que o caminho aonde as pessoas, a área de circulação. Tem a iluminação direta ou indireta, o que for, mas não... E aí você pode usar até um âmbar para fazer isso. Sim, é o que está usando hoje muito o 2.200, né? Já tem lá no Uberlite também. Então, você pode até usar, porque o caminho, você precisa de segurança, você precisa ter orientado, né? Sim. Agora, as plantas que estão em volta, você não necessariamente precisa... Se você ilumina com 2.200, elas não vão ficar bonitas. Sim. Eu tenho certeza disso. Porque não é natural. Sim, o natural é a iluminação da Lua, é o luar. Certo? E tem esse muito fator, legal. eu acho, de atrapalhar os animais, né? Como eles falam, a fauna. Sim. Não, local. A gente tem que tomar cuidado com isso, claro. Se eu acho se destacar muito, jogar no meio desse paisagismo aí, pensando aqui,
não é minha área, né, de projetista, mas eu acho que até que ponto isso pode atrapalhar mesmo, até que ponto é interação, mas isso aí fica muito na mão do especificador, é gosto. Lá que a gente faz, trabalha com 2.200 até 4.000, é normal sair produto de paisagismo com essa temperatura. Tá. Essa informação do 4.500 da Lua aí, deixa Interessante. muito interessante para. E olha só, ainda sobre paisagismo e até mesmo piscina, como que fica em outros podcasts, nós demos uma ênfase bastante grande sobre qualidade de cor, RG, saturação, o vermelho. Como que fica isso para o paisagismo e para iluminação Do meu subaquática? ponto de vista, também, subaquático não. Subaquático eu diria que é outro, apesar de estar junto, o paisagismo com o subaquático, eu acho que são duas aplicações, me corrija se eu estiver errado. Então, são totalmente diferentes. Saiu da água é outra coisa. Né? Tá. Então, falando mais sobre o paisagismo, eu acho que tem uma contribuição grande, porque é aquilo que eu falei, você perde na iluminância, mas ganha vamos dizer, na qualidade da luz, e isso, de certa forma, compensa. Tá? Tem vários estudos que eu tive acesso, onde você fala, não, mas eu coloco muita luz. Tá, você coloca muita luz, mas o olho, de certa forma, principalmente para a cor, né, ele não está captando. Aquela luz está sendo demais e está atrapalhando de alguma forma. Luz de menos também, ele atrapalha e você não consegue perceber as cores. Bom, tem uma iluminância ideal para projetos, isso mais para projetos, para paisagismo eu não tenho muita certeza, mas para iluminação interna, 200 e 800 lux, é ideal para reconhecimento de cor, né? Então, a gente teria que ter acesso a algum estudo para ver, no caso de paisagismo, qual deveria ser. Mas não precisa, você vai para a iluminação pública, por exemplo, a norma antiga, agora mudou, eu preciso me atualizar, não estou muito no mercado de iluminação pública, mas a norma antiga pedia quantos lux no piso? Sei lá, 15 lux, 20 lux, não é muito. Não. Mas não precisa de muita luz, né? É uma luz para te orientar, isso é importante. Mesmo porque tem a luz do próprio veículo, que de certa forma te ajuda com relação a isso. Então, no meu conceito, você diminuindo a intensidade, mantendo a temperatura de cor, ou o espectro, né? Mas aí vamos falar de temperatura de cor, que fica mais fácil para transmitir. Nessa faixa de 4.000, mas valorizar a cor. E isso não significa IRC maior que 90. Isso aí é outra coisa que talvez a gente nem vá discutir aqui. Por exemplo, o Full Spectrum. O Full Spectrum, ele tem essa propriedade. Tá? Porque o que é o Full Spectrum? O Full Spectrum, na verdade, é a distribuição do sol do meio-dia. Tá? O sol do meio-dia tem uma alta qualidade de luz. Tá? Então, só que você não vai usar no nível do meio-dia da iluminância, você abaixa a iluminância e ele mantém a característica, o espectro. Quando você diminui a intensidade, você não necessariamente você detona com o espectro, ele acompanha essa caída, vamos falar assim, okay, né? E aí, com isso, o Full Spectrum ele tem uma valorização de vermelho muito boa, e tendo valorização de vermelho muito bom, isso serve para qualquer aplicação de iluminação. Qual é o termo técnico? RCSH1. RCSH1. É um item que a gente mede na TM30 e que consegue dizer se aquela luz tem boa reprodução de vermelho. Muito bom. O Full Spectrum tem isso. A energia dispensável vermelha no vermelho. Boa, muito bom. Exatamente. Esse é o segredo. Que é um fator hoje que demonstra muito a qualidade do LED, né? A partir isso aí. Quando a gente consegue identificar essa alta energia dispensada no espectro vermelho. Exato. Né, Jader? Aí a tua área também é uma coisa que a gente consegue ver e a gente tenta sempre trabalhar com isso agora. Maravilha. Muito bom. Full Spectrum, ótimo para Você tem algum paisagismo? Acho que tem, né? Um exemplo para mostrar. Eu tenho de subaquático que a gente pode pôr agora, o Matheus podia pôr, para a gente mostrar, só para mostrar como a luz
ela altera de acordo com o tipo de acabamento da piscina. Aí a gente tem piscinas muito grandes, tá vendo? O acabamento e o destaque da cor. Jardim com 3.000 kelvins. Olha como o produto pode parecer uma temperatura de cor com o fator água, como isso interfere também, né? No visual. Como fica amarelado depende da temperatura do cor, com o acabamento. Como fica mais azulado, mais... a gente fala caribenho, né? A água também, ó, um acabamento a gente pode ver aqui, ó, que eu falei, uma temperatura bem quente, com verde, e uma piscina no meio com essa aqui, que é um mármore, se não me engano, um granito muito branco, muito cristalino, e é um 3.000 Kelvin. Você batendo o olho aqui, você não fala naquela do meio que não parece. Mas ó como o fator água influencia, eu acho que é esfriar. Ele esfria a luz um pouco, tá? Ao mesmo tempo, como uma lente difusora, né, professor? Não sei se a lente difusora, aquelas brancas opacas, elas dão uma esfriada na temperatura de cor também, né? E eu acho que a água faz esse efeito, assim, a gente nota que ele fica bem, ele tem lá, você consegue identificar lá o branco quente, porém ele fica com um aspecto mais claro mesmo, do faixa de luz. Sem dúvida. Tá? Diferente dessa aqui, do lado esquerdo, que a gente consegue ver um acabamento de pedra, esverdeado, com uma temperatura de cor bem quente, como ele puxa para o verde e para o amarelo. São resultados totalmente diferentes, aí vai muito do gosto, de como esse projeto é elaborado, de que tipo de equipamento usado. Tá? Mas a ideia é um guache. Eu falo que a piscina, sou suspeito para falar, há muitos anos, né, a gente começou nisso, mas a piscina, tá, qual o paisagismo, a arquitetura e a iluminação, é um quadro em que você tem que estar com guache na mão, com pincel, sabe? Você pode deixar do jeito que você quiser, não tem? Sabendo o tipo de tela que você tá, o tipo de tinta que você vai usar, né? Fazendo uma analogia a isso, mas é maravilhoso. Então, o pessoal tem muito medo, não tenha medo, é uma delícia mexer com essa área. Vocês podem ficar tranquilo que é satisfatório ver o resultado. Quando é difícil, coisa muito Ctrl+C, Ctrl+V, não dá satisfação de algo que você tem que quebrar a cabeça com vários fatores, com vários parâmetros interferindo no resultado final. Ótimo. Mudando um pouquinho, que tem tudo a ver com o tema também, Dark Sky, poluição luminosa noturna. Como que o projeto de paisagismo / luminotécnico pode ajudar nisso? Como a distribuição, intensidade, facho, né, contribui para que a gente evite esta poluição luminosa noturna? Eu acho que o professor já meio que antecedeu ao questionamento. Não, a nossa conversa levou a isso. Levou a isso, é verdade. Mas tem uma coisa a mais, eu acho. Bom, uma coisa é a intensidade, né? A intensidade contribui muito para a poluição luminosa, né? E outra coisa por exemplo, balizamento. Você tem várias formas de fazer balizamento. Então, dependendo da forma que você faz o balizamento, você pode jogar mais luz para cima e dependendo... Porque o ideal no controle da poluição visual é a intensidade e como a luz deixa a luminária. Tem aquelas luminárias que você joga a luz para cima, tem umas que joga a luz para o lado, tem umas que joga a luz para baixo. Então, que conforto que cria isso, né? Então tem muito de como a luz deixa a luminária, isso também contribui muito para a poluição, para o controle da poluição visual. Mas eu digo que no paisagismo, eu diria que a melhor forma seria realmente mexer com a intensidade. Eu acho que isso teria uma contribuição muito forte no controle da poluição visual. Essa é uma informação muito legal. O professor passou. Eu acho que essa da intensidade, para onde está virada essa luminária, a gente está falando de iluminação pública, não é a área, né, da Uberlite, mas eu acho que tem muito a ver isso com aquelas comparativas que é fácil achar na internet. Você vê uma cidade iluminada com vapor de sólido antigo, e hoje com LED em alguns locais da Europa, que você tem esse foco de luz para baixo, não é, professor? Isso. E você consegue ter o céu, a visualização do céu. Isso, a gente tem alguns projetos também no Chile com isso, em minerarias, no meio do deserto. Quando mandam fotos para ver como ficou a iluminação, a gente consegue ver detalhadamente assim, o tipo de iluminação, porque lá tem uma regra muito rígida com isso. Tem. Aliás, o Chile é um dos países que tem mais avançados em termos de controle de poluição. E é muito legal você ver o resultado, o conceito que isso cria. E
É uma área muito interessante também. Eu acho que é um tema que daqui para frente vai ser bem Cada vez mais. requerido. Cada vez mais. Maravilha, senhores. Eu acho que Acho não, né? Nosso script aqui desse podcast foi concluído com muito êxito. Um aprendizado imenso, ao menos para mim. Né? Acredito que para vocês. O professor só reforça que conhece mais. Eu estou aqui, e a gente evolui um pouco. Só eu que sei, estou vendo. Não. Então, eu acho que cabe agora fazermos, né, os agradecimentos. Legal. Então, posso começar. Olha, de novo, um prazer, né? Você vê, nós estamos aqui conversando, batendo um papo informal, 1 hora. Parece que passou Começamos 1 hora. agora. Parece que começamos agora. A conversa quando é boa, né? Muito bom. Tem bastante assunto aí no meio. sempre... Bom, e a gente poderia ficar conversando a noite toda aqui, né? Mas... Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com o Rafael, com o Jader. É sempre uma experiência muito boa. A gente sempre aprende, né? Lógico. Aliás, esse é o objetivo. Sim. Né? O objetivo é a gente conversar e sempre a gente, né, enriquecer o nosso plantel de conhecimento. Né? Então, mais uma vez, obrigado e esperamos ter mais podcasts no futuro, viu, Jader? Teremos. Rafael? Queria agradecer. Os holofotes estão em você. Queria agradecer, uma honra estar aqui, como eu falei com vocês aqui, o convite e o tempo dispensado de vocês para a gente fazer esse bate-papo, que para mim está no meio de pessoas como vocês, eu acho que engrandece. Todo mundo tem que estar querendo sempre balizar para cima, conviver, trabalhar, morar, conversar. E aí, falando em conversa, como é um podcast, eu acho que o podcast é isso, essa troca de disseminação de informação. Então, a gente tem o professor aqui, você com a tua informação técnica e a gente trazendo um pouquinho também da nossa vivência, fazer essa diáspora, vamos falar de informação para vários locais, para as pessoas, não só como verdade, obviamente, cada um tem a sua experiência, mas que faça as outras pessoas pensarem. E eu sou a favor sempre da pessoa achar que está um nível abaixo. Eu sempre me considero, eu gosto de andar com gente mais inteligente que eu, porque eu me sinto burro e tento conhecer e aprender mais e evoluir. Eu acho que esse é uma técnica muito boa, eu sempre usei. Um dia eu chego lá, mas é como o podcast aqui. Obrigado, é fantástico. Sempre quando precisar, estou à disposição para troca de informações e aprendizado. Eu acho que é o que movimenta o mundo da forma correta. Perfeito. Então, obrigado a vocês. Professor, e a Light Pro Academy? A Light... esqueci. Bom, eu já falei no começo, mas já que você está insistindo, então, se você quiser, né, consultar lá o nosso site, lightpro.academy, vários cursos interessantes. Então, aliás, estamos lançando um novo curso de básico, de iluminação LED básico, né, para quem está iniciando, né, quem quer adquirir conhecimento. Então, tem lá vamos dizer, um portfólio bastante interessante de informações. Então, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado. Maravilha. Não melhor do que aprender com o professor Vicente. Né? Não tem oportunidade melhor do que isso. Experiência, know-how, a pessoa que ele é, a equipe dele. Né? A indicação aqui é extremamente relevante. Aproveitem. Bom, então, agora eu deixo aqui, é recíproco, tá? Para vocês dois. É uma gratidão imensa. Vocês estão aqui como convidados. Não é à toa, né? Existe um porquê para isso, e o porquê, acima de tudo, é a admiração e o respeito, né? Pelo profissional, uma série de valores que a gente identifica em vocês, né? Gratidão imensa. E ao telespectador, ao nosso telespectador também, uma gratidão absurda, né? Espero que vocês tenham conseguido evoluir nesse podcast. Terminou agora, que vocês estejam melhor do que quando iniciou, esse é o objetivo. Gratidão imensa. Então, para fechar, com ou sem, mestre? Sempre com. Então, pessoal, gratidão. Camillion. É isso aí, pessoal. Grande abraço, sucesso e até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau.